O programa UFPR TV Especial apresenta uma entrevista com a assistente social Márcia Lopes. Ela é secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu penso que o Brasil de hoje não é o mesmo Brasil. Sem dúvida é um grande desafio darmos conta da gestão e da implementação, da execução de políticas sociais em todo o território nacional. Eu tive a oportunidade já de viajar, de conhecer 25 unidades da federação, das 27 que temos, e exatamente conhecer essa diversidade. As comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, os remanescentes dos quilombos, as comunidades ribeirinhas, as comunidades, as cidades que vivem nas fronteiras do nosso país, e o passado, a herança que nós acumulamos de um Brasil que não cuidou, que não protegeu, que não executou políticas universais. Por isso, para mim, o marco dessa transformação se deu na Constituição de 88, quando ela estabelece a responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios na condução, na execução, na implementação dessas políticas sociais, criando um modelo de gestão que universalize, que descentralize, que tenha a participação da sociedade, resguardando todas essas especificidades de um município que é muito pequeno, que tem 1.500 pessoas, e de um município que tem 10 milhões de pessoas. Isso foi um marco, sem dúvida, e que agora, ao longo dos anos, a sociedade civil, os movimentos organizados, o próprio Estado está se estruturando para que isso aconteça. E, particularmente, no atual governo, o presidente Lula foi muito determinado quando ele faz a inversão de prioridades e quando ele triplica, por exemplo, os recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, implantando o Sistema Único de Assistência Social, da Política de Segurança Alimentar, criando um Sistema Nacional de Segurança Alimentar, executando o grande programa de transferência de renda, que vai atingir as 11 milhões de famílias no Brasil. E criando, inclusive, um mecanismo de avaliação, de monitoramento, de definição de indicadores. Nós estamos, nesse sentido, vivendo um outro momento. Nós estamos planejando, nós estamos tendo um diagnóstico do Brasil como nunca tivemos, exatamente para saber o tamanho que esse país é e que não bastam mais ações, nem só ações emergenciais e nem ações para poucos. É preciso que a gente atinja o conjunto da sociedade brasileira, dos segmentos que durante muitos anos ficaram excluídos dos serviços e dos direitos fundamentais. O nosso ministério, nós conseguimos, nestes poucos mais de 2 anos e meio de existência dele, nós estamos pactuando com a sociedade, com os conselhos nacionais, Conselho Nacional de Assistência Social, de Segurança Alimentar e Nutricional, nós estamos pactuando cada decisão de aplicação dos recursos e das estratégias e do tipo de serviços que nós devemos prestar às comunidades, aos municípios. Então, o que o Sistema Único de Assistência Social faz, e também Segurança Alimentar vai fazer, porque já tem um projeto tramitando agora no Senado, aprovando esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar, mas a assistência social, que já é mais antiga, é de 88 e a lei federal é de 93, nós estamos criando um padrão de serviços, de rede socioassistencial, de qualidade, nós estamos definindo metas, objetivos, nós estamos organizando as ações numa rede governamental e não governamental que atenda no campo da proteção básica e da proteção especial. Então, esse é um sistema, está inserido num sistema de proteção social. Nós estamos instituindo um equipamento social muito importante, que é a porta de entrada desse sistema, que são os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS. Nós já estamos hoje com 2.000 CRAS no Brasil, assim como tem a Unidade Básica de Saúde, a escola, naquele território, o nosso olhar, o olhar da assistência social é para o território, é para as ações regionais, respeitando as particularidades. Nós estamos, inclusive, implantando CRAS indígenas nos territórios e também nos territórios de quilombolas, para que a gente tenha a devida
e a necessária atuação diante das comunidades. Quem presta o serviço, o assistente social, o psicólogo, os educadores, devem prestar serviço de acordo com a demanda, com as necessidades e com a realidade que aquele povo tem. Nós sabemos que há populações no Brasil que, para ter acesso a um documento, ou à aposentadoria, ou ao próprio benefício do Bolsa Família, ou da prestação continuada, precisam às vezes andar 2 dias, 3 dias de barco. Então, é preciso que a gente tenha a capacidade, né, concreta de fazer com que os recursos cheguem às pessoas e de uma forma que garanta, de fato, o seu acesso. Por isso, nós avaliamos que é irreversível esse processo de construção de um sistema no Brasil. As comunidades não permitem mais que elas não sejam atendidas, que elas não sejam identificadas, que elas não sejam respeitadas naquilo que são as suas necessidades. Por isso, o ministro Patrus Ananias, inclusive, não gosta de falar em projetos pilotos. Nós temos que falar em projetos, em serviços, em benefícios, em políticas sociais que atendam o conjunto da sociedade brasileira. E aí sim nós teremos um nível de inclusão e de acesso à alimentação, acesso a todo tipo de proteção social. Nós temos que atender as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, a população rural, ribeirinha, com medidas que alcancem esse conjunto da população, que no Brasil é muito grande. São pouco mais de 11 milhões de famílias que foram constatadas como famílias no patamar, na linha de pobreza. Mas o Brasil está vencendo a fome, o Brasil, sem dúvida, tem se colocado no conjunto dos outros países da América Latina como um país que está se projetando para o futuro, com políticas sociais mais efetivas. Não é, em hipótese nenhuma, assistencialismo, é garantia de acesso ao direito. É o Estado cumprir o seu papel de provedor de um sistema de proteção social. Isso está na Constituição brasileira. E, para além de uma política de governo, de um governo, nós temos a obrigação de consolidar políticas de Estado. Só assim o Brasil vai se consolidando e vai diminuindo, né, esse fosso entre os incluídos e excluídos. E os dados da PNAD já estão mostrando isso, que nós tivemos uma queda, né, da desigualdade no Brasil importante. As pesquisas sobre segurança alimentar também estão mostrando que as pessoas estão se alimentando melhor. Quando a gente constrói cisternas lá no semiárido, nós estamos garantindo água para a população. Quando o programa Luz para Todos coloca energia nas casas das famílias, nós estamos garantindo que as pessoas comecem a ter um outro nível de autonomia, de emancipação, de alternativas de trabalho e renda. Quando nós compramos o leite ou os produtos da agricultura familiar, nós estamos garantindo, numa ponta, a sustentabilidade da produção e, na outra, que estes alimentos sejam distribuídos para a população que não tinha acesso. E assim por diante, poderíamos falar aqui muitas horas, que são mais de 20 ações, serviços, programas só do nosso Ministério. Eu que sou assistente social, fui secretária de um município, fui gestora e conselheira estadual, inclusive aqui no Paraná. A gente acompanhou sempre como é que se comportou o orçamento nessa área social no governo federal. Em 2002, nós tínhamos 6 bilhões. Em 2003, a partir do atual governo, nós executamos 8 bilhões e meio, em 2004, 15 bilhões, em 2005, 18 bilhões, e este ano nós teremos a execução de um pouco mais de 21 bilhões. E esses são recursos que são repassados diretamente para os municípios ou para as pessoas, no caso do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, nas bolsas do Agente Jovem, da Erradicação do Trabalho Infantil, do ProJovem, de alguns programas que têm o elemento de transferência de renda, e as outras ações que são recursos que vão para as prefeituras ou para entidades não governamentais que realizam, então, o atendimento às comunidades nas várias áreas, aí de inclusão produtiva, de profissionalização, de abrigos, as pessoas com deficiência, os idosos, nos centros de convivência, enfim, aí é uma gama enorme de serviços que justamente estamos
integrando esses serviços numa rede de proteção social. Superar essa fragmentação, né, essa desarticulação não é uma coisa simples, considerando o tamanho que o Brasil tem. Mas, sem dúvida, os recursos mais do que triplicaram, e isso em todas as áreas. Agricultura familiar, por exemplo, nós saímos de um orçamento que não está no nosso ministério, de 2 bilhões para 9 bilhões. As ações do Fome Zero, que reúnem 31 ações de 13 ministérios, nós saímos de 6 bilhões em 2003 e o ano passado já executamos mais de 12 bilhões. Então, são recursos que estão chegando nos municípios e isso, sem dúvida, está mudando a vida das comunidades. Não somos nós que estamos dizendo, mas as pesquisas, os indicadores, né, os depoimentos das pessoas estão mostrando que as políticas sociais estão chegando, né, estão se articulando com outras áreas, o trabalho com os estados, com os municípios, ainda falta muito, nós temos que investir, né, em uma série de outras áreas, mas nós estamos deixando de propor ações, programas do governo federal e sim estamos financiando, estamos criando condições de capacitação, de formação, estamos preparando os indicadores de avaliação e respeitando as realidades locais. Cada município ele tem que ter uma política integrada e organizada. Tem que ter o órgão gestor que coordena a política, ele tem que ter o Conselho Municipal das Políticas Públicas, seja da assistência social, da educação, da saúde. Nós temos municípios muito pequenos que são exemplares, né, do ponto de vista da gestão. Às vezes o recurso é muito pequeno, é uma comunidade também pequena, às vezes de 10, 15 mil habitantes, que tem um contingente de população pobre grande, mas cuja administração pública local e a comunidade sempre se empenhou, sempre se dedicou, sempre agiu com muito profissionalismo. No município desse, as coisas acontecem, as coisas vão bem. O conselho funciona, é respeitado, o prefeito legitima o trabalho que o conselho faz, as entidades não governamentais participam, os empresários também investem. E há municípios, às vezes, com essa mesma situação, que nada funciona ou quase nada funciona. Nós temos situações de municípios em que sobram recursos nos fundos municipais por absoluta falta de incapacidade mesmo, incapacidade gerencial, administrativa. Por isso, esse investimento na gestão, na formação, na qualificação, isso é uma meta que o Brasil tem que se colocar para a gente atingir os 5.564 municípios brasileiros. Olha, nós temos, de modo geral, em termos de municípios, o Norte e o Nordeste sempre foram duas regiões muito castigadas, né? Primeiro que os recursos chegavam ou chegavam poucos. E segundo que esse processo de investimento mesmo na gestão e até uma cultura política muito conservadora, nós sabemos, né, que por muito tempo isso aconteceu, o autoritarismo, o mando, né, o coronelismo, enfim, que é claro, isso está permeado em todo o Brasil, mas o Norte e o Nordeste tem essa característica ainda muito forte. Já houve mudanças impressionantes, né? E as regiões metropolitanas, apesar delas terem as capitais, né, e congregando aí municípios de grande porte, é claro que por ter uma concentração urbana muito grande, também o nível de risco, vulnerabilidade, concentração de pobreza, de violência, de criminalidade é muito grande. Então, nós temos sempre esse olhar, né, para essas duas faces. Nós temos uma prioridade para capitais e regiões metropolitanas, exatamente em função da concentração urbana, né, e dos desafios que representam garantir uma rede de serviços que atenda a toda a população, que tem diferentes demandas, né, às vezes do nível de escolaridade até um desenvolvimento tecnológico adequado e necessário para poder investir na industrialização daquela região, ou se é uma região cuja economia é a produção agropecuária, o investimento nisso, e até essa região do Norte e Nordeste, que durante muito tempo ficou, enfim,
massacrada mesmo. E agora, as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas e quilombolas, têm nos chamado muita atenção, porque da mesma forma eram comunidades, e nós temos, por exemplo, em torno de 2.000 comunidades quilombolas no Brasil. E as comunidades indígenas, que apesar de ser um número restrito, né, na ordem de 400.000 pessoas, né, indígenas, nós temos aí uma dívida imensa com esse povo, seja em relação à terra, seja em relação, né, ao respeito à sua autonomia, ao seu modo de vida. Então, também isso tem sido uma característica importante desse governo, não só o investimento na demarcação das terras, na questão fundiária, mas também o trabalho com as comunidades, respeitando as suas identidades, as suas características. Então, na verdade, é muito difícil no Brasil dizer o que é melhor, o que é mais difícil, né? Nós temos situações muito diversas nas várias regiões e esse investimento que ainda falta, né? na gestão, no desenvolvimento de competências administrativas, porque não é só recurso financeiro. O recurso financeiro é importante, mas nós precisamos de recursos institucionais. O maior defensor das políticas sociais do governo é o próprio presidente Lula. Então, nós nunca sofremos nenhum contingenciamento no nosso ministério, nós nunca tivemos problemas com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, eles sempre foram parceiros, né? Nós somos hoje o 3º orçamento da Esplanada e, sem dúvida, essa é uma questão muito importante. As coisas estão acontecendo precisamente porque há uma composição entre o econômico e social e não é só no orçamento, né? Mas é na estruturação dos serviços, é na condição de poder colocar essa agenda para o Brasil, para a América Latina, para o mundo. Quer dizer, o presidente Lula pautou a questão da fome, a questão do combate à pobreza no mundo, né? Nós tivemos a oportunidade de participar nas Nações Unidas de uma plenária com 190 países, onde foi nominado, né, o presidente Lula como um chefe de nação que assumiu essa responsabilidade de, junto com os outros chefes das nações, enfrentar essa questão da fome, da pobreza, da miséria, da exclusão. Então, nós temos absoluto apoio no governo federal, com os ministros e do próprio presidente Lula. E um processo permanente de parcerias, né? A presença das universidades, por exemplo, é, do nosso ponto de vista, absolutamente relevante para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento, para qualificar a presença do Estado nos estados, né, nos governos estaduais e nos municípios. Para nós é de fundamental importância que as universidades que na verdade, acolhem, né, e produzem pesquisa, extensão, conhecimento, um laboratório em todos os sentidos, do ponto de vista da inovação tecnológica, de aproveitar e reconhecer as experiências que acontecem nos municípios, e acontece muita coisa boa nesse país. É pena que nem sempre as experiências positivas sejam copiadas, né, e também não sejam tão divulgadas. Mas nós temos coisas belíssimas que acontecem no Brasil, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da execução de projetos e de iniciativas que dão muito certo e que trazem para as pessoas enfim, melhoria das condições de vida, que trazem alternativas de sobrevivência, que trazem possibilidades de desenvolvimento, de emancipação e de autonomia, que é o que nós buscamos para todo o nosso país. Portanto, eu penso que as universidades também têm sido parceiras nesse processo junto conosco no governo federal.